Olá pessoal, hoje nós vamos apresentar para vocês o modelo TAD500 da Instruterm. Ele é um termoanemômetro digital. Ele vem numa bolsinha para transporte, a bolsa para transporte com alça superior. E ele também tem a opção de alça para ombro, né? Você carregar ele no ombro. Uma alça mais comprida e uma alça mais curta. Vem o equipamento, ele acompanha o manual de instruções em português. Então qualquer dúvida é só recorrer ao manual. E ele acompanha a bateria de 9 volts que o equipamento utiliza. Aqui é o equipamento, então vamos colocar a bateria nele para vê-lo funcionando. A bateria, o compartimento de bateria fica na parte traseira, embaixo dessa tampinha. Ele tem um holster de borracha, né, para proteção, fica atrás do holster. Pronto, então ele é bem fácil de utilizar. Eu vou demonstrar aqui os botões, como funciona. Então o botão maior aqui de cima é o para ligar o equipamento. Na hora que você pressiona, ele liga e já mostra aqui na parte inferior a velocidade do ar e na parte superior a temperatura. Tá? Então os botões eles são separados por função, como ele tem a parte de temperatura e de anemômetro. Então essa parte do meio ele coloca aqui anemo de anemômetro, então a gente sabe que esses botões estão relacionados ao anemômetro, e na parte inferior ele coloca a temperatura, então esses botões estão relacionados à temperatura. Então o que é aqui os botões relacionados ao anemômetro? Ele tem o botão hold para travar a medição, o botão para mudar a unidade para metros por segundo, para nós e para quilômetros por hora. Então se eu pressionar metros por segundo, ele muda a unidade aqui em cima para metros por segundo. Se eu mudar para nós, ele muda ali para nós e quilômetros por hora. Vamos deixar em metros por segundo. E o hold ele trava a medição. Então no momento que estiver medindo, se você pressionar o hold, ele vai congelar a medição naquele momento. Então está em zero, ele vai congelar em zero. O equipamento ele tem a possibilidade de trabalhar assim, então com a sonda fixa aqui, ou eu posso retirar a sonda e trabalhar ele de forma separada. Então eu seguro o equipamento, visualizo a medição de forma mais prática e aí eu aponto a sonda para fazer a medição onde eu desejar. Lembrando que a sonda ela tem uma indicação aqui na parte inferior, na parte superior aqui, que é uma seta, né? Essa seta ela indica, a seta lá dentro, ela indica o sentido do fluxo de ar. Então aqui a seta está apontando para lá, então o fluxo de ar tem que entrar por essa parte e sair por aqui. Então eu vou soprar aqui, fiz um vento e ele começa a medir aqui. Então vamos imaginar que eu estou medindo e eu queira travar a medição. Então eu pressiono o hold, automaticamente congelou a medição da velocidade do ar. Lembrando que ele é separado aqui os botões. Aqui eu estou trabalhando com velocidade do ar e aqui embaixo estou trabalhando com temperatura. Então repare que a temperatura continua oscilando aqui em cima, mas ele congelou a medição de velocidade do ar. Se eu quiser congelar a medição de temperatura, eu pressiono o hold aqui da temperatura. Aí ele acende o hold aqui em cima e agora estão os dois valores congelados. Para descongelar eu aperto o hold da temperatura e o hold da velocidade do ar. Bem simples. Então na parte de anemômetro nós temos isso, as unidades, e nós temos um botão chamado Max. Esse Max ele vai manter o valor máximo travado. Então o máximo que chegou até agora foi esse daqui. Conforme eu vou assoprando, ele vai medindo a velocidade do ar e ele fica travado no máximo. Então se eu quiser pegar o valor máximo de uma medição, basta eu deixar pressionado o Max e apontar a sonda para o deslocamento de ar que eu quero medir. E aí ele vai deixar travado aqui o valor máximo. Para sair, basta pressionar mais uma vez.
Ele tem aqui um botão laranjinha que é o de luz de fundo. Então pela iluminação aqui a sala é bem iluminada, talvez não deva perceber muito bem, mas aqui ele tem um blacklight, ele ilumina todo o display. Então para ambientes em que eu vou fazer uma medição no ambiente, uma medição noturna ou num ambiente com pouca luz, isso é ajuda bastante. Basta pressionar o botão, ele ilumina, apertei novamente, ele volta ao normal. E aqui embaixo a parte da temperatura também. Eu tenho um botão para mudança de unidade de temperatura, então de Celsius para Fahrenheit. Eu tenho um botão de máximo e mínimo que chegou a temperatura, então o máximo que chegou e o mínimo que chegou. E aqui, se eu para sair, basta pressionar e segurar, pressionar, e o hold congela a medição. Então bem simples, bem intuitivo o equipamento. Basta sempre se atentar que os botões de baixo são voltados para a temperatura e os botões do meio são voltados para a medição de velocidade do ar. Ele tem a função de desligamento automático, então se eu ficar sem pressionar nenhum botão durante um período, ele desliga sozinho, ou eu posso pressionar novamente o botão e desligá-lo de uma forma forçada. Então liguei e desliguei. O equipamento ele é bem robusto, ele possui uma capa de proteção toda emborrachada, então ele é bem resistente. Na parte inferior ele tem também a opção de montar em tripé, então se eu quiser deixar ele montado num tripé numa mesa e ficar variando só a sonda também é uma possibilidade. É um equipamento bem robusto, bem completo e com baixo custo. Esse é o TAD 500 da Instrutermo, termoanemômetro. Muito obrigado.